Olá, tudo bem? Eu sou o Gil Oliveira, professor particular de inglês, e nesse vídeo eu vou contar para vocês como funcionam as aulas, um pouco da minha história e tudo aquilo que é relevante para que você entenda um pouquinho melhor como funcionam as aulas, né? Bom, as aulas são online, com duração de 1 hora, a gente vai ter o contato via WhatsApp e através do WhatsApp eu vou passar o link do Google Meet para que você acesse o ambiente da aula, né? E através do Google Meet, dessa plataforma, que é uma plataforma gratuita do Google, né? A gente vai fazer toda a aula, todo o ambiente da aula. As aulas são totalmente direcionadas para o seu real objetivo, seja ele passar uma entrevista de inglês, fazer uma viagem com a família, ser proficiente em inglês, usar o inglês para o trabalho ou simplesmente ter autonomia para falar inglês com total confiança e liberdade para se expressar de forma fluente, né? Independente de qual seja o seu objetivo, eu tenho certeza que eu vou poder te ajudar a alcançá-lo, né? E eu costumo dizer que não é simplesmente uma aula particular de inglês, né? Eu gosto muito mais do nome mentoria, porque de fato eu vou te ajudar passo a passo até você chegar no seu objetivo. A gente vai seguir um método dependendo do seu nível, se você for zero de inglês ou se você quiser fazer só aula voltado para conversação. Então, como que funciona? Como que é a distinção que eu faço em relação a níveis, né? Eu costumo dizer que só existem 2 níveis de inglês. Aquele que fala e aquele que não fala. Então, se você é zero de inglês ou está no nível básico ainda não tem essa capacidade de se comunicar em inglês, é claro que a gente não consegue desenvolver uma aula de conversação desde o começo. Então, qual é o trabalho que vai ser desenvolvido? A gente vai estudar o método que eu desenvolvi. Daqui a pouco eu vou contar um pouco a minha história, como que eu cheguei nesse método, tá? Mas a gente vai começar utilizando esse método passo a passo para que você chegue no que eu chamo limiar mínimo de conversação. O que é o limiar mínimo de conversação? É aquele ponto mínimo onde você já consegue entender e estabelecer uma conversa, né? Por mais que seu vocabulário não esteja perfeito ainda, não esteja ideal, a pronúncia ainda exija alguns acertos, né? Mas a gente já consegue criar as dinâmicas de conversação. Esse é o nosso primeiro objetivo quando o aluno não tem ainda essa capacidade. O segundo caso é o aluno que já tem esse limiar mínimo de conversação e aí as aulas são totalmente voltadas para conversação, né? E aí é uma aula mais interessante, uma aula mais divertida, né? Que eu faço questão de trazer sempre assuntos relevantes, assuntos interessantes e assuntos que tenham afinidade com o que você está procurando, né? Seja do seu trabalho, da sua profissão, para que apareçam durante as nossas conversas o vocabulário técnico também. E essa parte ela é bem interessante. Então o aluno que já tem a capacidade de conversar em inglês, as aulas, o método já é voltado para a conversação. É claro que se durante a conversação eu ver que tem um vício ali, um erro de gramática, de concordância, a gente para um pouquinho a conversação, vê um pouquinho da teoria, também não tem problema nenhum, né? Afinal, a teoria vem para ajudar e fortalecer a nossa conversa e a nossa interação. O objetivo final, é claro, é chegar à autonomia, para que você consiga se comunicar em inglês da mesma forma que você se comunica em português. É claro que tem alunos que querem fazer aula com objetivo específico, seja fazer uma prova de proficiência, como o TOEFL, ou passar numa entrevista já que já está marcada de emprego, aí a gente dá uma acelerada e foca só nesse propósito. Mas se o seu propósito é aprender inglês como um todo, ser proficiente, ter domínio da língua, também a gente vai conseguir. E para te contar um pouquinho como que eu cheguei naquele método, lembra que eu falei quando o aluno é básico ou quando o aluno está começando, eu desenvolvi um método. Bom, eu aprendi inglês em 1992, aos 10 anos de idade, morando nos Estados Unidos. Meu pai é militar, ele foi transferido para trabalhar na Embaixada do Brasil, lá em Washington, e a gente morou, eu e minha família, moramos lá por 2 anos. E durante esses 2 anos eu frequentei a escola pública, e lá eu tive acesso, eu tinha aula de inglês na escola, assim como a gente tem aula de português aqui, e lá eu tinha uma outra matéria que era chamado ESOL, que é uma matéria exclusiva para os estrangeiros que moram nos Estados Unidos, para que eles sejam inseridos no contexto da escola e consigam acompanhar as outras matérias, como matemática, ciência, geografia, história, enfim. É um programa de aceleração do inglês para que você consiga aprender inglês rapidamente. Então, eu trago muito do método, para o método que eu desenvolvi, dessa experiência. Eu aprendi inglês fluente em 3 meses, porque eu estava em imersão, eu sei que é possível aprender nessa velocidade, mas que talvez seja um pouco surreal para a nossa realidade aqui no Brasil, porque a gente está em contato com o português o tempo todo, né? Mas não impossível também. Então, o método que a gente usa nas aulas particulares
é um método bastante arrojado, é um método intensivaço, né? Eu não tenho interesse nenhum em ficar enrolando ninguém, até porque eu sou só um e a demanda realmente é um pouco alta. Então, eu faço questão de que todo mundo tenha o sucesso e, claro, para mim é um prazer enorme poder ajudar nesse sentido. Então, quando eu voltei para o Brasil, depois desses 2 anos, eu fui dar aula de inglês, né? Eu não tinha muita experiência, eu fui dar aula para uma turma de taxistas. E aí eu percebi que eu não tinha didática. Eu tinha aprendido com um método interessante lá, mas eu não tinha os trejeitos do professor, né? Eu ainda não era um professor profissional como eu sou hoje em dia. Então o que eu fiz? Eu falei, bom, vou procurar as escolas, porque lá eu vou fazer um treinamento e eles vão me ensinar a ser um profissional, né, do ensino de idiomas. E foi isso que eu fiz. A primeira escola que eu procurei foi a Wizard. Fui professor da Wizard e ao longo de 15 anos eu dei aula em várias escolas, né? Então, para citar algumas, Wizard, WhatsApp, CNA, e todas elas me ensinaram alguma coisa. Então, o método atualmente que eu uso, ele é uma confecção do que eu acho melhor de tudo que eu aprendi ao longo da vida. E eu realmente escrevi o método, eu desenvolvi. Começou como uma apostila, depois virou um CD, depois virou um DVD. Hoje em dia é uma plataforma online com aulas gravadas também, então a gente tem esse recurso, esse material. Então a aula que a gente vai fazer, a nossa mentoria, ela não é uma mentoria onde eu vou pegar material da internet já pronto, material que não faz sentido, né? Eu sei que tem muitos colegas que fazem dessa maneira e tá tudo bem, mas eu acredito que o método que a gente usa nas nossas aulas, ele é realmente eficiente. Já foram centenas de alunos que já passaram por esse método, já foram centenas de alunos que fizeram aula comigo, tiveram sucesso e para mim é uma satisfação sempre ver o aluno tendo êxito, subindo de cargo ou mantendo emprego, ou sei lá, passando uma entrevista, ganhando emprego novo. É uma satisfação muito grande saber que o aluno foi com a família para Disney, que ele viajou pela Europa e se deu muito bem, né? Bom, os estudos de caso são realmente bem diversos, diversificados. O material que a gente usa, ele é muito forte. O método que a gente usa, ele é extremamente eficiente, extremamente rápido e a coisa funciona muito bem. Nesse vídeo eu não vou entrar em detalhes na metodologia, porque o passo a passo para a gente começar a fazer as aulas é o seguinte. Aqui embaixo do vídeo, se você está vendo esse vídeo no YouTube, tá na descrição do vídeo. Se você está vendo na página, porque você me encontrou pelo Google, tá na página aqui, tem o meu contato, o meu WhatsApp. Então o primeiro passo é a gente marcar uma aula experimental gratuita. Nessa aula experimental eu vou fazer uma chamada com você. Na verdade, chamar aula experimental, mas é uma conversa informal, sem compromisso nenhum. E nessa conversa eu vou fazer algumas perguntas para você, vou entender qual que é o seu objetivo, vou fazer o seu nivelamento, eu vou falar para você o preço dos pacotes das aulas, vou mostrar para você também o meu horário atual para você ver se o horário que você quer está disponível, vou mostrar a metodologia, vou mostrar o ambiente da aula e vou também sugerir um plano de ação ideal para que você consiga atingir o seu objetivo, beleza? Tamo junto, então é só pegar meu contato aí no WhatsApp, mandar aquela mensagem e a gente se vê na aula experimental. Valeu, abraço!